A paz do Senhor Jesus, amados irmãos em Cristo, vamos meditar aqui na palavra do Senhor, hoje que é 15 de janeiro de 2019, vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui no versículo 3 e 4, no livro de Judas, que diz assim o versículo 3: Amados, com toda diligência, procurando eu escrever-vos acerca da comum salvação, pois tive por necessidade escrever-vos, para vos exortar que batalhem eficazmente pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Versículo 4: Porque alguns homens se introduzem encobertamente, os quais deste antes está escrito por estes mesmos juízo, homens ímpios que se converte à graça de Deus em dissolução e negam o Deus único que tem domínio, é o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, aqui Judas, né? Judas escreveu outro texto, né? Ele escreveu outra coisa que estava em mente, mas pelo impulso do Espírito Santo que veio sobre ele, ali o Judas ele escreveu outra epístola, né? Mas pelo impulso do Espírito Santo que veio a ele no momento, o Espírito Santo disse que não era para ele escrever o que ele estava em mente, era para escrever o que o Espírito Santo ia revelar a ele, né? Então o Espírito Santo veio a Judas e revelou, né? Exortação, né? Sobre exortação sobre a santidade, né? Sobre buscar a salvação, né? Como que deve proceder um verdadeiro cristão, né? Até no princípio, Judas tinha havido pensado em escrever uma epístola parecida com a de Romano, né? Mas o Espírito Santo, embora sendo o autor do impulso, guiou Judas em outra direção, né? Então, meus amados irmãos, aqui, como diz o versículo 4 aqui, que diz assim: porque alguns homens se introduzem encobertamente, que quer dizer, os falsos ensinadores, né? Os falsos ensinadores que infiltram nas igrejas, como eu volto a falar, aqui o Judas está falando, o apóstolo Judas, impulsado pelo Espírito Santo, ele está falando aqui dos falsos ensinadores que introduzem nas igrejas, né? Eles se infiltram nas igrejas e continua, dos quais deste antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, né? Quer dizer, eles entram com sigilo, né? Eles entram nas igrejas, os falsos ensinadores, os falsos pastores, eles entram na igreja com sigilo, falsidade, né? Entretanto, seus métodos não eram novos, né? De nenhum, só que adotam métodos deles mesmos, né? São métodos que não vêm de Deus, são métodos que não vêm de Deus, não são métodos revelados pelo Espírito Santo, são métodos carnais, né? São ensinos carnais, né? Então o Judas o Espírito Santo revelou a ele o que está acontecendo, né? Isso aqui o Espírito Santo revelou o que está acontecendo. Isso aqui é para os nossos dias, né? Os dias que estamos vivendo hoje, que se converte a graça de Deus em dissolução, né? Quer dizer, refere o fato que tinham convertido a graça de Deus em libertinagem. Quantos hoje pastores, falsos profetas, esses que se dizem apóstolos, né? Que converteu a graça de Deus em libertinagem, né? Converteu a graça de Deus em libertinagem. E como eu volto a falar, eles são pastores introduzidos, não por Deus, mas são introduzidos por Satanás, né? Nas igrejas. Como eu volto a falar, o ponto que o Satanás precisa para ele introduzir esses falsos pregadores na igreja é o pecado. É o pecado que vive na igreja. Então Satanás introduz esses falsos ensinadores nas igrejas, que ele quer só um ponto que eu volto a falar, é o pecado, né? E eles, e continuando aqui, negam a Deus, o único que tem domínio é o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, meus amados, se negamos a cruz, que é o plano de redenção de Deus, negamos nós mesmos, o Pai e o Filho. Então,
nosso alvo aqui é o que o Senhor, eles distorceram. O que o Judas está dizendo aqui? Que os ensinadores, os falsos ensinadores, eles distorceram a palavra de Deus, né? Eles distorceram totalmente a palavra de Deus, né, meus amados irmãos? Então muitos pensam hoje, a maioria dos cristãos vive pensando que Deus é amor, né? Como eu volto a falar, eu gosto de bater sempre nessa tecla, eu volto a falar, eles pensam que Deus é só amor, né? O Deus que ama é o mesmo Deus, meus amados, que executa o juízo, né? O mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que executa o juízo. Eu penso comigo mesmo, assim, às vezes eu vejo a gente não ter tempo para Deus. Eu penso assim, a gente que é cristão não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Que você não tiver tempo para Deus, para ler as escrituras, para meditar na palavra de Deus, você está perdendo seu tempo aqui na terra, né? Como eu volto a falar, eu sempre falo, aquele que não quer conhecer o autor das escrituras, né? Aquele que não quer conhecer os autores das escrituras, o que ele vai fazer no céu? O que o cristão vai fazer no céu? Você não quer conhecer a palavra de Deus, ele não quer meditar na palavra de Deus. Ele quer ser enganado por esses falsos pastores, esses falsos ensinadores que introduzem nas igrejas e transformam a graça de Deus em libertinagem, né? Então, a gente não podemos ser só ouvinte da palavra, a gente tem que ser praticante. Que o que mais tem hoje nas igrejas são falsos ensinadores, são falsos pastores introduzidos por Satanás nas igrejas para levar o engano, né? Para levar o engano. Então, o Deus vive justo julga com retidão, né? O Deus vive justo, ele julga com retidão. Nada passa desapercebido diante dos seus olhos, né? Como que está lá em Gálatas 6:7, né? Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, né? Este é o Deus da Bíblia, né? Esse é o Deus da Bíblia. Ele é amor, mas também ele é justo, o único soberano e Senhor, né? Então, meus amados, estamos vivendo hoje dias difíceis, tempos trabalhosos, onde os homens são amantes de si mesmos, né? Onde os homens são amantes de si mesmos. Querem dizer até como Deus deve agir. A maioria hoje quer até ensinar a Deus como que ele tem que agir, né? Tem que ensinar a Deus a trabalhar, né? Sendo que Deus é soberano, né? Muitos pastores, muitos pregadores, muitos cristãos, muitos usam essa expressão, né? Deus é amor, Deus é bom, Deus é Pai. Sempre os que eles usam, que você vê hoje nas igrejas, é falando, não, Deus é amor, Deus é bom, Deus é Pai. Tudo para eles é Deus é amor, Deus é bom e Deus é Pai. Só que eles esquecem que Deus também é juízo, né? Então, é o que eu vou te falar. Isso é verdade, sim, isso é verdade. Deus é muito mais. Ele é amor, mas também é juízo e vingativo e justiça, né? Esse é o Deus. Deus é amor, Deus é bom, Deus é Pai. Sim, isso é verdade mesmo, meus amados irmãos. Deus é muito mais do que isso. Ele é amor e justo, mas também é juízo, é vingativo e justiça. Muitos brincam de ser crente. Hoje em dia o que você mais vê é pessoas brincando de ser crente. Como eu volto a falar, eles estão pisando no sangue de Jesus, né? Com suas atitudes carnais, né? Com suas atitudes carnais e demoníacas, eles estão pisando no sangue de Jesus. Isso, meu amado, é pisar no sangue de Jesus. E com essas atitudes que não vêm de Deus, são atitudes demoníacas, né? Eles acham que não vão pagar pelo mau testemunho que estão dando, né? Muitos cristãos acham que pode viver de qualquer maneira, que eles não vão pagar pelo mau testemunho que estão vivendo, né? Que estão dando, né? Pregam somente que Deus é amor e que Deus fará prosperar. O que você vê nas igrejas hoje só fala em prosperidade. É o que eu volto a falar, que Deus é amor, que vai fazer prosperar, né? Como eu vi numa mensagem assim, né? Antes eu tinha um carro,
Antes eu tinha um carro, agora eu tenho 2 carros. Os testemunhos que eles dão na igreja é esse. Antes eu tinha um carro, agora eu tenho 2 carros. Antes eu tinha um lote, agora eu tenho 2 lotes. Antes eu tinha um apartamento, agora eu tenho 2 apartamentos. Esse é o testemunho que eles dão na igreja hoje. Na igreja apostata, né? A igreja de Laodiceia hoje é apostasia, né? Como diz, rico sou, a igreja de Laodiceia, rico sou, não sinto falta de nada, né? E pregam somente, e pregam, o que eles pregam hoje é somente restituição, né? É campanhas, é corrente louca, fazendo com que os cegos espirituais não busque o céu, mas busque somente a terra, né? É o que você vê hoje nas igrejas. Eles pregam somente restituição. Que Deus vai te restituir isso, que Deus vai te restituir aquilo. Só fala que Deus vai restituir. Campanhas e correntes loucas, né? Fazendo com que os cegos, quer dizer, os cegos espirituais, os cegos são cegos espirituais, que não buscam ver nas escrituras, que não tem nada a ver com isso. Essa maldita, essa demoníaca teoria da prosperidade não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? Que se Deus veio pregar a salvação, e eles distorceram totalmente a palavra de Deus e buscam somente bens materiais, coisas que edificam, que faz o cristão ficar na terra, né? O cristão que ele tem um carro, ele quer mais um carro, ele quer uma casa, ele quer mais uma casa. Você acha que ele tem vontade de ir para o céu? Ele não tem nenhuma vontade de ir para o céu. Então esse é o plano de Satanás para a sua vida. Esse é o plano de Satanás. Satanás, ele quer isso. Esse é o plano dele para a sua vida, que você desligue do céu e conecta na terra. Esse é o plano de Deus para a sua vida, né? Mas por todas essas coisas, meus amados, Deus te trará o juízo. Por tudo isso, tudo que está acontecendo, é o que eu volto a falar, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. O Senhor, ele vê tudo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele contempla o bem, os bons e os maus. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, né? Ele julgará, e ninguém julga como o Senhor, né? Ele vai julgar, mas ninguém julga como o Senhor. Pagarão muito caro, viu, meus amados? Pagarão muito caro se eu e você, quanto a sentença for decretada. Nós pagarão muito caro se nós não tiver na posição. O que eu estou falando aqui serve para mim. Se eu não tiver na posição, se eu não buscar o céu e ficar envolvido com as coisas da terra, eu vou pagar muito caro por isso, né? Quando a sentença ela for decretada. Então eu volto aos irmãos aqui, que tem uma passagem aqui na palavra de Deus, só para você ver o que é o Deus, que muitos pensam que Deus é só amor. Não, Deus é amor, Deus é Pai, Deus é bom, né? Muitos pensam só isso. Então, vamos ver aqui em 2 Pedro 2,4, olha só o Deus de amor, veja bem. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, e os entregou às cadeias da escuridão, para serem reservados para o juízo. Esse aqui está lá em 2 Pedro 2,4. Os meus amados podem pegar a Bíblia, pode verificar. E no versículo 5 diz assim: se não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, o padroeiro da justiça, com as outras 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo ímpio, né? E o versículo 6: condenou e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, né? E pondo para o exemplo dos que vivem sem temor e reverência a Deus. Olha aqui que o Senhor está falando. Ele condenou aos juízos de Deus aqui. Se Deus não perdoou nem os anjos, quer dizer, Lúcifer, que eu volto a falar, Lúcifer era um anjo de luz, ele vivia diante do trono de Deus. Deus transformou aquele anjo de luz em demônio. Agora, se Deus, meus amados, fez aquilo com o anjo, não vai fazer comigo, com você? Brinca com Deus para você ver, brinca com Deus. Então, no versículo 5, se Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, o padroeiro da justiça. Quer dizer, Deus guardou Noé. Por que ele guardou Noé? Porque Noé estava na obediência com Deus. E o desobediente, o que Deus fez? Matou todos. Agora eu te pergunto, esse é o Deus de amor que você conhece? Só amor, Deus é Pai, Deus é amor. Mas a Bíblia fala totalmente diferente. Deus, ele é juízo, né? Então aqui no versículo 6, condenou a destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza,
e pondo em exemplo os que vivem sem temor e reverência a Deus. O que Deus fez aqui? Deus destruiu Sodoma e Gomorra e pôs aquilo por exemplo, os dias de hoje, as pessoas que vivem sem temor e reverência a Deus. A palavra do Senhor é bem clara. Então você que pensa que Deus é só amor, você não conhece o Deus da Bíblia. Você conhece o Deus dos homens, mas o Deus da Bíblia você não conhece. Entendeu, meus irmãos? Tem outro versículo aqui que me chamou muita atenção, que tá aqui em Êxodo, no capítulo, no capítulo 4, versículo 24, que diz assim: e aconteceu que no caminho, numa estalagem, o Senhor lhe saiu ao encontro e quis matar. Então veja bem, meus amados, isso aqui o Senhor fala sobre Moisés, né? E tipo Moisés ele ia levar uma mensagem para o faraó, né? Para o filho do faraó, que se o faraó não libertasse aquele povo do Egito, Deus ia matar o filho dele, do faraó. Deus ia matar o filho dele. E isso aqui que Deus falou, essa mensagem que Deus mandou Moisés entregar a faraó, também serviu para Moisés. Quer dizer, Moisés, se você pisar na bola, meu amigo, se você me desobedecer, quem vai morrer é você. Então eu te pergunto, meus amigos, esse aqui é o Deus de amor, que muitos pensam que Deus de amor. Deus não é só amor, meu amado, Deus ele é justiça. Se eu não viver na presença de Deus em santidade, buscar a presença do Senhor, eu estou condenado ao inferno. Deus não vai ter misericórdia nenhuma de me jogar no inferno. Entendeu? Então, o Deus da Bíblia é totalmente esse Deus que eles pregam aí. Esse Deus que é só amor, que Deus vai restituir. É campanha de projeto de vida, é campanha de mais não sei o que, é campanha de buscar de restituição. Então, esse Deus de campanha, meu amigo, não é o Deus da Bíblia. O Deus que eu conheço, o Deus da Bíblia, é totalmente diferente. E aqui em Êxodo, no capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: e disse o Senhor, tendo visto a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o clamor por causa dos seus exatores, pois tenho conhecido as suas aflições. Aqui o Senhor viu aquela aflição do povo dele que estava no Egito, né, meus amados? Aqui o Senhor está falando, o Senhor viu e o Senhor já sabia de todas as coisas. O Senhor viu a aflição daquele povo, viu o clamor daquele povo. O que representa o Egito aqui? Representa o mundo. O Egito aqui representa o mundo. Se Deus nos tirou do mundo, nós não podemos mais ficar amoldando as coisas do mundo. O Senhor diz na sua palavra: não amoldeis ao mundo, não busque as práticas do mundo para você. Hoje é o que eu volto a falar. Eu creio que o Senhor, estou falando isso aqui, o Senhor olha lá de cima. Antes ele olhava lá de cima e falava assim: eis que vê a diferença entre o ímpio e o justo. Mas o Senhor olhando hoje, nessa apostasia que está, o Senhor olha lá de cima e vê: não vejo mais diferença. Cadê meu povo? Não tem diferença. Por quê? Não tem diferença, porque o cristão ele se veste como o povo do mundo. Você não dá para ver a diferença entre um cristão que não é cristão. Ele trouxe ele saiu do Egito, mas trouxe as coisas do Egito junto com ele. Entendeu, meus amados? E portanto, no versículo 8, e portanto desci para libertá-lo da mão dos egípcios. Então, o Egito aqui, o Senhor veio libertar aquele povo do mundo. O Senhor, meus amados, Ele nos libertou do mundo. Nós não podemos pegar as práticas do mundo novamente. Se o Senhor nos libertou do mundo, nós vivemos no mundo, mas não pertence a Ele. O Egito aqui representa o mundo. Nós não podemos, se Deus já nos libertou do mundo, nós não podemos pegar as práticas do mundo para nós. Nós temos que viver, nós vivemos no mundo, mas vivemos separados. Nós temos que dar exemplo para esse povo do mundo. Como Sulamita viu que Eliseu passou várias vezes na porta onde ele estava, na tenda onde ele estava. Sulamita, ela prestou atenção em Eliseu há muito tempo. E depois de muito tempo, Sulamita prestar atenção em Eliseu, ela disse:
Eis aqui um verdadeiro homem de Deus. Ela não comparou o homem, Sulamita não comparou o homem pela primeira vez, ela comparou ele por várias vezes. Aí ela foi e ela deu a conclusão, falou assim: eis aqui um verdadeiro homem de Deus, que é Eliseu. Então nós temos que ser como Eliseu, nós temos que dar exemplo para o mundo ver em nós a diferença. Agora, uma pessoa que quer se converter, um mundano que está no mundo, que quer se converter e ver os cristãos de viver como vive hoje, ele não tem vontade nenhuma de se converter. Ele pensa assim: eu vou para a igreja para quê? Para viver como esse aí vive? Não, eu prefiro ficar do jeito que eu estou mesmo. Quer dizer, não dá exemplo, não dá testemunho do verdadeiro cristão, né? Então, continua aqui no versículo 8 e diz assim: portanto, desci para libertá-lo da mão dos egípcios e para tirá-lo daquela terra, para uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, em lugar do cananeu, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos zebuseus, né? Então, quer dizer que o Senhor ia tirar tirou aquele povo do Egito, tirou o povo do Egito, aqueles israelitas. Deus tirou aquele povo do Egito para levar para uma terra que mana leite e mel. Então, meus amados, mas só que o Senhor tirou aquele povo do Egito, só que eles desobedeceram a Deus. Se eles tivessem obedecido a Deus, Deus ia permitir, a promessa de Deus ela não ia falhar, que Deus ia permitir eles entrar na terra do Egito, na terra que mana leite e mel. Só que eles desobedeceram. O que aconteceu com aquele povo? Deus matou todos. Então, meu amado irmão, Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Não brinque com Deus, não viva de qualquer maneira na presença de Deus, não viva que o juízo virá sobre você, mais cedo ou mais tarde ele virá. Não brinque com Deus. Você brinca com o homem, mas brinca com Deus. Não brinque com Deus. Você queira a graça de Deus, mas não queira graça com Deus.